sétimo ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as transformações de unidades de medida. Esse conteúdo está no capítulo 5, na página 82. Bom, vocês podem pensar que no nosso cotidiano nós usamos muitas medidas, certo? Por exemplo, o comprimento de um lápis, o seu comprimento, o comprimento da sua carteira. Então, tem vários comprimentos e várias medidas que nós usamos. Nós temos uma medida aqui que no Sistema Internacional de Unidades, ela é a mais usada, que é o metro. E a gente pode escrever aqui por M. Porém, nós temos outras medidas, né? A distância de uma cidade à outra, que é dada em quilômetros. Aqui nós temos, então, algumas das medidas. Umas nem tanto conhecidas, as outras são um pouco mais conhecidas. Então, o km aqui é representado pelo quilômetro. HM, hectômetro. DAM, que é o Dan, é o decâmetro. E aí nós temos aqui no meio o nosso metro. DM, decímetro, centímetro e milímetro. Mas como nós fazemos, então, para transformar essas medidas? Por exemplo, se eu tenho 1 quilômetro e eu quero chegar aqui em metro, como eu faço? Olha só, quantos metros 1 quilômetro representa? Olha só, então a cada degrau nós vamos multiplicar por 10, né? Então aqui nós vamos colocar 1 vezes 10, 10. Aqui vai ser 100 e a gente vai só acrescentando, né, as casas, olha só. Então eu posso dizer que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E assim nós podemos ir colocando outros números. Então, na descida eu multiplico por 10 e quando eu vou subir, por exemplo aqui, eu tenho aqui 1000 milímetros e eu quero chegar em centímetros, né? Então, aqui eu vou dividir por 10. Então, aqui, 1000 dividido por 10, 100. E eu posso ir fazendo essas transformações, né? Vamos lá, então. 65 quilômetros eu quero transformar em decímetros. Vamos lá. Em decímetros. Onde está o meu decímetros? Está aqui. Então, o meu 65 quilômetros eu quero transformar em decímetros. Então, nós vamos descer quantas casas? 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu vou acrescentar 4 zeros. Então, teoricamente, é só nós irmos acrescentando os zeros. Então, aqui vai ser 650 mil decímetros, certo? Mas também nós temos outra unidade, que é a unidade diária. Nós vamos usar praticamente a mesma tabelinha e nós vamos, então, falar um pouquinho das unidades diárias. Na página 87, tá, pessoal? Olha lá. A unidade padrão diária é o metros quadrados, né? Então, onde a gente utiliza esse metros quadrados? Por exemplo, a nossa sala. Eu tenho uma sala que ela tem 5 metros por 6 metros. Então qual seria a área dessa sala? A área não seria comprimento vezes a largura? Então, 5 que multiplica 6, 30. Aí já aparece a unidade diária. E onde mais nós vemos essa unidade de metros quadrados? Nos anúncios, né, de vendas de apartamentos. Olha, esse apartamento tem 150 metros quadrados. Nos terrenos, né, a venda, esse terreno tem 500 metros quadrados, 300 metros quadrados. Então, isso daí é uma unidade diária, certo? Então, nós utilizamos, por exemplo, essa seria a unidade padrão, mas nós vamos fazer a mesma tabelinha para essa. Vamos colocar o ao quadrado agora. Então, vai ficar assim, quilômetros ao quadrado, hectômetros ao quadrado,
decâmetros ao quadrado, metros ao quadrado, decímetros ao quadrado, centímetros ao quadrado e milímetros ao quadrado. Então, nós temos aqui essa escadinha para a gente também transformar nossas unidades diárias. Nós já vimos isso daí no sexto ano, mas agora esse ano nós estamos aprofundando. Bom, então eu já falei para vocês aqui exemplos de onde nós podemos aplicar os metros quadrados. E, por exemplo, milímetros quadrados, centímetros quadrados, vocês sabem onde nós podemos aplicar? Se vocês medirem o cartão de crédito ou o cartão da catraca da escola, vocês poderão fazer o comprimento pela largura, isso é em centímetros, e vocês poderão ter uma área em centímetros quadrados no bolso de vocês. A capa do livro de vocês também, se vocês medirem e fazer a multiplicação, terá também em centímetros quadrados. Nós estamos então contextualizando essa parte do conteúdo com algo que vocês consigam ver, né? Quilômetros quadrados, a área do bairro de vocês, né? A área do bairro, o bairro tem uma extensão que é em quilômetros quadrados, né? Então, são diferentes, utilizamos diferentes unidades de medidas para essas áreas, certo? Então, vamos lá. Vamos para o exemplo. Então, aqui, eu tenho 1 quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado. E eu quero transformar em metros quadrados. Olha só, uma observação. Agora, a cada casa, diferente da minha unidade metros, agora metros quadrados, que é a unidade diária, eu vou multiplicar por 100. Olha, na escadinha, cada degrau, eu multiplico por 100. Vamos lá, então. Eu posso também pensar nisso, eu ir adicionando 2 casas a cada casa. Então, por exemplo, eu estou aqui, olha, eu tenho 1 quilômetro e quero chegar aqui em metros. Então, a cada casa que eu desço, eu vou adicionar 2. Então, aqui já tem 2, aqui vai para 4 e aqui vai para 6. Então, 1 quilômetro quadrado tem 1 milhão de metros quadrados. Veja bem. Vamos para mais um exemplo. E aqui, se eu tenho um número decimal, 2,5 quilômetros quadrados para Dan ao quadrado. Vamos observar aqui, pessoal, 2,5. Então, eu tenho que chegar aqui. Eu tenho que andar quantas casas? Eu tenho que andar 4, né? Olha aqui, 2 nessa e 2 nessa. Então, eu caminho com a vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter 25 mil. Olha só. Vejam bem. Eu estou aqui e a cada casa eu vou adicionar mais 2 casas no meu exemplo. Então, eu tinha 2,5. Eu vou caminhar, então, 4 casas, porque eu tenho que descer até Dan. Olha, então, vai 1 casa, 2 casas. Então, eu vou caminhar a vírgula. Olha, 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos, então, deixar aqui 25 mil, certo? Pessoal, por hoje é só. Estudem e até a próxima aula.